E a partir de amanhã, os impostos federais sobre os combustíveis serão retomados. A decisão foi confirmada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E para a gente entender como isso impacta diretamente no meu e no seu bolso, a gente conversa agora com o economista João Adolfo Colombo. Boa tarde, João, tudo bem? João, acho que tem que ligar o microfone. Agora sim, vamos lá. Acho que não ainda, então tem que ligar o microfone, João. Vê se você consegue ligar o microfone. A gente conversa na sequência. Então, daqui a pouquinho a gente fala com o João Adolfo Colombo, ele que vai falar, mano, sobre essa polêmica aí do aumento dos combustíveis. Agora sim, João, acho que agora tá tudo certo. Você me ouve bem? Acho que não ainda, tá? Tem algum problema na comunicação, mas a intenção aqui, Manu, é conversar sobre a desoneração dos impostos. É a polêmica do dia e não é para menos, né? Todo mundo usa combustível direta ou indiretamente, até que não tem carro, né? Depende do transporte coletivo, que usa combustível, depende de comprar produtos que chegam nos supermercados através de transporte rodoviário, que usa combustíveis. Então é importante debater esse assunto, é um assunto que interessa a todo mundo. É isso, inclusive a expectativa aí de uma coletiva por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve acontecer hoje no final da tarde, para ele trazer mais detalhes, né, de quanto que a gente está falando desse retorno dos impostos aí dos combustíveis, principalmente da gasolina. Estamos falando dos impostos federais, então PIS, COFINS e a CID, que vão voltar a ser tributados. Desde o ano passado teve essa desoneração, agora isso vai voltar a fazer parte aí do preço da gasolina. Muita gente já correndo aos postos, né, Mark, para tentar garantir ainda o preço antigo. Aqui em Curitiba eu tenho visto que está variando de 5,25 a 5,45. O que deve acontecer? Se isso volta na totalidade, a gente está falando de quase 70 centavos no caso da gasolina. Mas aí veio também uma manobra, digamos assim, da Petrobras hoje, que anunciou uma leve queda no preço da gasolina de 13 centavos. Não vai conseguir zerar, né, esse aumento que a gente vai ver a partir de amanhã, mas também a gente enxerga como uma tentativa do governo federal, Mark, de aliviar essa alta, porque eles sabem que isso vai trazer impopularidade para o governo. E é isso, mano, e já tem efeito cascata, né? Por exemplo, já está anunciado aí, foi anunciado hoje o aumento da passagem de transporte coletivo em Curitiba em 50 centavos. Uma pancada só. É muita coisa. Claro que não é só por causa do combustível, mas é nessa esteira. Então as pessoas vão começar a gastar mais em todas as áreas que, direta ou indiretamente, dependem dos combustíveis. Eu não sei se o economista está conosco agora, o João. Eu? Agora sim, João. Você me ouve bem? Perdão, estou ouvindo bem. Legal. Então vamos conversar agora com o João Adolfo Colombo, economista. João, a grande polêmica é a seguinte: o governo federal diz que tem que aumentar impostos para cumprir a responsabilidade fiscal das contas públicas. Agora, ao mesmo tempo, o governo também aumentou o número de ministérios, estourou ali o teto de gastos, apresentou uma PEC, inclusive, que não acompanha essa responsabilidade fiscal. O que é verdade, então? É preciso aumentar imposto ou dava para fazer isso se não houvesse o aumento da máquina pública? Olha, se mantivessem a linha que vinha sendo adotada pelo governo anterior, não teria necessidade. A gente viu, inclusive, que no ano passado, 2022, tivemos um superávit, foi o primeiro aí, se eu não me engano, nos últimos 7 anos, ou seja, foi feito o dever de casa, no sentido de gastar menos do que se arrecada. Agora, quando assume o governo Lula, vem muito com aquela ideia que precisamos retomar os gastos na área da saúde, da educação, porque foram de certa forma contido com a PEC do teto dos gastos, e também querendo elevar ainda mais a questão do direcionamento de recursos para questões dos programas sociais. Então, claro, num primeiro momento estimava-se até um déficit superior a 230 bilhões esse ano. Agora, quando foi mandada a lei orçamentária, diminuiu um pouco ali, ainda assim a gente fecharia em déficit novamente, o que é muito ruim para a visão que os investidores internacionais têm em relação ao país. O país que fica tomando déficit recorrentemente, ele eleva a sua dívida, e isso daí nos onera em despesa financeira, os juros. E o que acontece é que daí você compromete o futuro. Você, em vez de gastar com saúde, educação, que é o que se propõe,
acaba gastando com a rolagem dessa dívida. Então é muito importante para um país que vê que tem um alto índice de endividamento, que quase passa de 100% do PIB lá na pandemia, mas vinha caindo ali de volta a 70%, né, o peso relativo, era importante que mantivesse algo nesse sentido. E agora, tendo em vista que tem todos esses gastos a mais, vão ter que fazer frente e aumentando a arrecadação. Só que a gente tem que colocar um contraponto. Na verdade, esses impostos já existiam e o Bolsonaro, para tentar conter um pouco a inflação, trazendo ali para o fechamento ano passado próximo dos 6%, a gente teve até aqueles 3 meses de deflação no IPCA, foi por conta desses cortes de combustíveis, mas principalmente aqueles referente aos impostos estaduais, o ICMS. Então já tinha anteriormente os impostos isentados no âmbito federal, por isso que o impacto não é tão agressivo agora na questão do aumento dos preços como seria voltar o ICMS ao que era no passado. Devo relembrá-los que já foi de, por exemplo, Paraná era 29%, São Paulo era 25%, Rio de Janeiro era 33%. Então, fora ser alíquotas altas, era todo um dissonante. Você ia saindo com o teu carro passando de um estado para o outro, o preço da gasolina caía, aumentava. Era uma coisa que, para quem trabalha com frete, é até difícil de você fazer cálculo. E agora, pelo menos, deu uma equiparada, todo mundo pagando 18%. Então, como não é a volta ainda do ICMS no combustível, é a volta dos federais, o impacto ali, a gente tem uma projeção, eu cheguei a ver aqui, 69 centavos no litro da gasolina e 24 centavos no litro do álcool, porque eles vão penalizar mais os combustíveis fósseis e não aqueles que são renováveis. Então, infelizmente, o que a gente tem para ver aí é um retorno um pouco aí da pressão inflacionária, mas não tanto quanto seria se voltasse o ICMS, não esses impostos federais. João, tudo bem? Aqui quem está falando agora é a Manuela. A gente viu, então, essa confirmação por parte do ministro da Fazenda, que deve trazer ainda mais detalhes de qual que vai ser o impacto disso no preço final lá nos postos de combustíveis. Mas hoje veio o anúncio por parte da Petrobras que vai ter uma redução. E isso tem sido apontado como uma manobra também aí arquitetada pelo governo para que o aumento não seja tão alto. No mercado financeiro, a resposta foi imediata e a gente tem a ação da Petrobras caindo bastante nesse momento. Isso acaba sendo negativo, essa manobra ensaiada aí na Petrobras, frente a todas essas questões que você pontuou? Olha, eu não vejo como manobra pelo seguinte: existe realmente uma defasagem do preço atual com que é a paridade internacional, de 20 centavos. A gente também não pode esquecer que são 2 fatores que impactam o barril do petróleo e também o câmbio, né? Então, nós tivemos lá no passado, no momento que antecede a pandemia, um barril do petróleo a $65, quando o dólar era R$4. Então, o valor do barril era 260 reais. Chegou a subir lá o dólar a 5,85, pior ainda quando, no início da guerra da Ucrânia, o barril do petróleo chegou a ser negociado acima de $130. Então, se eu pegar esses 130 vezes 5,85, daria 750. Absurdos, né? Então, por isso que foi tão incisiva essas ações de corte de impostos federais, mas também trabalhar a questão do ICMS reduzido de uma forma equalitária por todos os estados. Entretanto, no momento atual, barril do petróleo 86, dólar 5,23, é a equivalência em R$450 o barril do petróleo. Se a gente pegar o que era ali 2 anos atrás para agora, ainda uma alta bem significativa, 70% de inflação, vamos colocar assim, elevação do custo. Mas nesse momento, se a gente pegar o gráfico do dólar, a gente teve um dólar recentemente aqui, ó, a 5 e... pegar aqui dentro do ano, chegou a 5,50 ali, depois pós-eleição, né, em janeiro. E o barril do petróleo também, em alguns momentos, chegou a passar acima dos 90 dólares. Então, de certa forma, para quem atua aí no mercado de trade de combustíveis, eu tenho certeza que iriam confirmar que, de fato, não é nenhuma artificialidade essa redução dos preços nas refinarias pela Petrobras.
Tá? Vai compensar um pouco a situação. Né? Vai aumentar 69 centavos de um lado, diminuir 26 do outro, então, mas que vai vir um aumento aí. E o pessoal, quero só ver a reação das pessoas, né? Como é que vai ser lidar com essa alta novamente aí, se vão aceitar de uma maneira tão positiva, né? Em função dos benefícios prometidos aí que o governo disse que traria. João, eu ia perguntar justamente isso, que economistas ligados ao governo, mais de esquerda, defendem que esse aumento de impostos não vai afetar os mais pobres, né? Inclusive há uma defesa nesse sentido, que só a classe média vai pagar, que os mais pobres não vão ser afetados. Rapidamente, que infelizmente nosso tempo é curto, como é que você vê essa visão? Olha, o que eu acompanho acontecendo em vários municípios, por exemplo, é o reajuste da passagem de ônibus, né? Aquele serviço de transporte coletivo urbano. E esses contratos, normalmente, alguns municípios têm até a situação de monopólio. A formatação do preço segue regras com base em formas estipuladas, acordadas. Então, se a gente vê um aumento no preço dos combustíveis, principalmente os fósseis, que daí entraria o diesel, mas também a gasolina, principalmente o diesel aí que é utilizado nos ônibus, claro que vai ter impacto para a população mais pobre, principalmente porque é a que mais é onerada em questão tributária. Quando a gente pega um rico, de acordo com a renda dele, 20%, 30% é imposto. Agora o pobre paga 55%, 30% de imposto. E então a gente vê que o combustível é um insumo importante em toda a questão logística dos produtos. Então vai aumentar o preço de alimento, tanto que quando caiu, no ano passado deu deflação aqueles 3 meses por conta dos cortes de combustíveis, corte de impostos nos combustíveis. Um dos grupos mais impactados foi o da alimentação. Então, o pobre não tem para onde correr. Vai aumentar assim, se não no transporte dele por usar o coletivo, vai aumentar assim, principalmente o preço dos alimentos. João Adolfo Colombo, economista, ele que é de Maringá, inclusive. O pessoal de Maringá nos acompanha pela 99.3, Jovem Pan News FM Maringá, também em Londrina pela 104.5 FM e aqui em Curitiba pela 107.1 FM, claro, sempre pela internet, Jovem Pan Grupo RIC lá no YouTube. João, obrigado pela entrevista, até a próxima. Joia, eu que agradeço, sempre à disposição.